primeiramente, né, pessoal, me desculpa aí porque eu tenho andado um pouco mais afastado, né, devido a toda essa questão do coronavírus mesmo, né, porque o que tem acontecido é que eu me foquei bastante no trabalho, né, porque eu preciso, enfim, dar continuidade a um trabalho lá, que é um plano de emergencial, né, de continuidade de negócios. E isso daí, com certeza, me afastou ali, né, tanto do grupo quanto de todas as redes ali, né, e no andamento do movimento, talvez com o Fábio aí, foi ontem, né, o Fábio me ligou ontem, e foi quando a gente teve algum contato, mas eu não conseguia, acho que eu tentei falar com o Aquiles aí, e com o Diego, se não me engano, mas bem difícil, assim. Agora espero que com tudo isso que está acontecendo, né, do isolamento, consiga um tempo maior, pelo menos para tentar falar aí com vocês, né, e na continuidade de alguma coisa. Bom, o que aconteceu aí, aqui eles podem ir complementando aí e nos ajudando na questão, mas o que aconteceu é uma pandemia, né? Quando saiu o alerta da OMS, eu já fiquei preocupado, porque pensa, né? Qual foi a última pandemia que nós tivemos, né? Algo perto disso foi o H1N1, mas nem se compara, né? E então o alerta ficou muito grave, né? Porque a gente teve aí o que de doenças graves no mundo, né? No mundo moderno aí, né? Dos anos 80 para cá foi HIV e Ebola, né? Então, tudo isso foi controlado, né? Todos os surtos e tal. E depois a gente teve o H1N1, né? Então, o Covid-19, quando surgiu como alerta de pandemia na OMS, eu falei, bom, agora realmente vai ser um grande problema, né? Então, a gente ficou acompanhando as notícias ali, né? E a última reunião a gente estava bem apreensivo aqui no Mais, dizendo que a gente ia tentar já antecipadamente cancelar todas as reuniões presenciais, né? E tentar fazer o máximo possível online. Mas eu, sinceramente, nunca imaginei que a gente chegaria nesse ponto, né? Que a gente está hoje, que é um isolamento social total, assim, né? Então, o principal, né, é o pico de contágio, que provavelmente é até o dia 6 aí, 6 de abril, né? Então, do dia 23 de março até o dia 6 de abril vai ser o pico de contágio no Brasil, assim. Eu tenho visto muitas notícias que o contágio tem sido bem grande no Brasil, né? O gráfico ele está apontando para cima descontroladamente, né? E além disso, as medidas, né, governamentais, assim, que deveriam ser um foco muito grande, assim, não, elas não têm acontecido, né? O governo federal não está levando isso a sério, como a gente percebeu, né? Uh, o governo estadual e municipal, aqui no nosso caso, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, tem tido algumas medidas, né? Não dá para reclamar, talvez, da Prefeitura de Porto Alegre, porque eu vi algumas medidas que eu acho que realmente foram bem pontuais, assim, acho que realmente ele fez alguma coisa, né? Talvez depois de tanto tempo sem fazer nada. Mas o governo federal está assim negligenciando de uma maneira surreal, né? Inclusive em aparições públicas e tal, né? Com metade da equipe contaminada, então é bem grave, é bem complexo, né? E não se tem muito assim perspectiva de que se vá melhorar nesse sentido, né? Eu acho bem difícil que o governo federal tome alguma iniciativa, né? Porque o ministro da Saúde e o presidente da Vigilância Sanitária, a todo momento, eles são desautorizados, como todos os ministros do governo federal. E isso é difícil, né? E então, não sei como é que vai ser, assim, né? Eu estimo, pelo menos onde eu trabalho, eu estimo que a gente fique alguns meses, né, no isolamento já pensando, é claro, todo mundo jogou para uma semana, mas já pensando que provavelmente uns 3 meses é possível que fique, né? E aí vai ter impacto na economia. Baseado nisso, aqueles empresários, principalmente, que são ligados ao Bolsonaro, né? Eles
estão fazendo um apoio para isso, né? Um apoio ao Bolsonaro e estão ajudando a desinformar as pessoas. E isso daí é uma questão bem difícil também, né? Tem um pessoal que não acredita no coronavírus, né? Mas não é uma questão de acreditar ou não, né? A gente está vendo, então fica realmente a era da pós-verdade e do fake news. Né? Mas é bastante complexo aí, né? Eu acho que é um tempo difícil. Acho que a gente nunca tinha vivido isso e está sendo uma coisa bem nova mesmo, né? Acho que as empresas não sabem lidar, né? O Brasil não tem um fundo emergencial para colocar em pandemias, né? Em nenhum tipo de desastre. Mas imagina sobre pandemias. Não tem, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente fica fadado a ficar nas mãos do governo federal, né? Se o governo federal não fizer nada, vai ter um impacto na economia, como eles estão falando, né? Os empresários aliados e ele, de que se morrer algumas pessoas, né, não tem importância. O importante é que a economia continue, né? Então é complicado isso. Não sei, o Aquiles ali está acompanhando aí, Aquiles, essa questão, como que tem sido aí, né? Não sei o que tu acha aí. Eu tenho acompanhado, tenho pesquisado, visto o que os especialistas têm dito, e a situação, o que eu poderia te dizer? Uma dos motivos da Itália ter chegado onde chegou é porque quando o surto começou a acontecer, eles resolveram deixar regiões que eram economicamente importantes de fora desse isolamento. E aí, quando explodiu o surto, sobretudo em Bérgamo, se descontrolou. Uhum. A mesma ideia que o Bolsonaro teve, saiu até a notícia esses dias, a mesma ideia que ele tem de abrir o isolamento foi feita em Milão. O resultado foram 4.000 mortos. Indo contra tudo que os especialistas dizem, o OMS diz, todo mundo fala, o Bolsonaro quer é o do contra. Eu fui pesquisar aqui alguns números para mostrar. Por exemplo, na Itália já são mais de 10.000 mortos. E isso foi até às 6 horas de ontem, então provavelmente tem mais. A Espanha já chega a 5.800 mortos. Deixa eu ver. Nos Estados Unidos, saiu o médico particular do Trump disse que as estimativas que eles têm é de 100.000 a 200.000 mortos nos Estados Unidos, se continuar a progressão como está. E, bom, por enquanto, no Brasil, estamos subindo a ladeira. Mas não sei se viram o pronunciamento ontem do ministro, em que ele reforçou a política de isolamento, e ele disse que não existe isolamento vertical ou horizontal. Tem que se fazer um isolamento. Não significa que é uma medida contra a economia, mas, sobretudo, é uma medida a favor das vidas. Não tem essa dicotomia economia versus vida. Isso, quem criou, para variar, foi o nosso presidente, aquela cabeça perturbada que ele tem, e que se espalhou nos grupos de WhatsApp, né? Outra coisa que tenho pesquisado muito, e hoje eu ouvi alguns especialistas dizendo, sobretudo o Atila, que o coronavírus ele é um tipo de SARS, uma outra doença, um outro surto que aconteceu na China. E o que acontece? As pessoas, depois que elas têm a infecção nos pulmões, elas não voltam a respirar normalmente como elas respiravam, porque esse vírus ele destrói a pele do pulmão, infecciona ele a tal ponto que até cicatrizar e até melhorar leva muito tempo. Então, mesmo pessoas jovens que se recuperem vão ter problemas respiratórios.
É para mostrar a gravidade do vírus. É verdade. O que eu tenho visto assim e tenho pensado, né? E daí não sei o que vocês pensam. Bom, a cidade está deserta, né? A cidade está totalmente deserta, nem os comércios estão funcionando assim. E nunca tinha visto isso, né? Hoje mesmo passei assim e o centro da cidade geralmente ele funciona, né? Mesmo que a cidade tenha parado, assim, o centro ele é meio 24 horas, assim. Mas é bem diferente o que está acontecendo porque nem lá assim não está funcionando. E o que acontece é que a gente tem ali os moradores de rua, por exemplo, né? E cada vez mais tem aumentado isso, mas nenhuma política pública tem sido feita para isso, né? Na verdade, eu vejo poucas políticas públicas na cidade de Porto Alegre para qualquer coisa, né? Não sei se o Fábio aí, como que vê essa questão ali dos moradores de rua, por exemplo, e tal. Não, vamos lá. Agora já postei aqui o link corrigido, né? Aquelas questões divulgadas, questões tecnológicas. O YouTube está com uma nova versão que deve ser maravilhosa se tu tem um equipamento novo, que não é o meu caso, né? Meu equipamento é antigo, a versão nova simplesmente não funciona. Tu que é técnico em informática, essas coisas acontece mais do que nunca, né? Eles atualizam o software, daí o hardware antigo fica incompatível, provavelmente foi esse problema que deu. Mas daí eu usei a versão velha aqui e a coisa funcionou. Cara, aí a questão do corona, eu acho que a gente pode avaliar as quatro esferas, né? Internacional, nacional, estadual, municipal. Tá? Internacional, tem vários países em estágios e lidando de maneira completamente diferente. E, obviamente, os países aqueles que, por um motivo ou outro, negligenciaram o período de quarentena, estão tendo os impactos muito, muito grandes, muito devastadores, muitas mortes. Tá? Algumas coisas que faziam todo sentido lá em fevereiro já não fazem mais sentido agora. E é aí que os discursos começam a se misturar e ficarem um pouco confusos. Né? Por exemplo, lá em fevereiro o que se falava? Esse vírus é pouco letal. Por quê? Porque tu tinha uma amostragem relativamente pequena, tu não conseguia fazer os exames, estava concentrado lá na China, os números não eram coerentes com a realidade. Hoje se sabe que esse vírus é bem letal, sim, né? E junto com a informação que já se sabia desde lá de fevereiro, que ele é altamente contagioso, né? Se uma pessoa infectada tá a 1 metro de ti, só de estar respirando, né, ali, já tem chance de te contaminar, tá? Então, se tu pensa isso numa vida de uma sociedade normal, né, a vida normal da sociedade, a gente está a todo momento sendo encoxado, principalmente quem é pobre, trabalhador, está na rua aí, tá? Ou uma profissão como a minha mesmo, como professor, atendendo em torno de mil pessoas, né, por dia. Então, a infecção aí chegaria nos milhões, chegaria numa catástrofe. E daí, assim, ontem mesmo essa entrevista com o ministro da Saúde, né, que o Aquiles falou, ela é bem esclarecedora, porque, a gente sabe que no Brasil hoje tem um monte de gente morrendo pelo corona, estando infectado pelo corona, né, e não está recebendo esse diagnóstico. Ao contrário do que alguns bolsonaristas tentam dizer, o que está acontecendo é o contrário. Tá? As pessoas estão morrendo, daí está indo como insuficiência renal, está indo como insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, que geralmente a pessoa com corona morre de um desses 3 problemas, tá? Por isso quem tem problema cardíaco, quem tem problema respiratório, quem tem problema renal, o vírus é extremamente perigoso, tá? É quase morte certa. E como não tem sido feito todos os exames, os protocolos não estão conseguindo ser cumpridos e etc., na verdade pode já ter morrido, deve já ter morrido o dobro ou quem sabe o triplo de pessoas aí no Brasil, mas não chegaram a receber esse diagnóstico aí, tá? Então aquela ideia do vírus ser pouco letal lá de fevereiro, descarta. A gente está falando de um vírus aí que o número de letalidade em algumas regiões chega a 6%, que é bem alto, os contaminados, né? Se tu multiplica isso por milhões de contaminados, caso não tiver a quarentena,
A gente está falando de uma catástrofe. O Fleck começou o vídeo, né, falando ali de quando que teve uma pandemia de um vírus de tal letalidade e de tal transmissibilidade, tá? Foi 1917 e 18, a gripe espanhola, tá? E em um ano, naquela época, foram registrados 50 milhões de mortos. Registrados, tá? Porque, imagina, se hoje a gente já tem dificuldade de fazer o diagnóstico e o registro, imagina 100 anos atrás. Então, esse número pode ter, tranquilamente, para mais de 100 milhões de mortos em um ano. Nenhuma guerra conseguiu matar isso, tá? Em tão pouco tempo. E claro que um dos vetores da transmissão lá daquela gripe tinha sido justamente os campos de batalha ali, né? O Aquiles até pode explicar melhor tudo isso aí. Então a gente está falando num cenário de catástrofe, se nada for feito. Mas as coisas têm sido feitas. E os resultados de país para país têm variado, da onde foi feito a onde não foi feito. E aqui no Brasil a gente está vivendo essa situação peculiar do governo federal estar contra o próprio governo federal, né? Ontem ficou muito claro no discurso do ministro da Saúde, né, a intenção de seguir o parecer técnico, de seguir as diretrizes médicas, né, aquilo que a Organização Mundial da Saúde está fazendo. E hoje a gente tem o Bolsonaro lá saindo e nas ruas e etc, cara. E aí a gente começa a pensar várias teorias, né? Só que o que eu quero filosofar, né, é justamente discussões mais filosóficas aí envolvendo isso, tá? A primeira, um conceito que começou a se falar bastante esse ano, não sei se vocês já ouviram, a necropolítica. Aquiles, Fleck. Não, desconheço. Não chegou a ouvir também, não, Aquiles? Como é que é o termo? Nacro, assim, necro, né, de necrófilo, né, necropolítica. De necropolítica? Isso. O que seria assim? Seria assim, mais ou menos, tá? Um governo que ele administra já tendo como foco matar pessoas, tá? Então ele já calcula que a polícia vai ter que matar tantos, que uma doença vai matar tantos, que uma guerra vai matar tantos, e isso não é um problema, porque isso vai em direção a um bem maior, né? E aí defendem o direito de matar, né? E obviamente para defender esse direito acabam indo contra o direito universal à vida, que é um dos principais direitos humanos, certo? Como que esse conceito acaba se encaixando nessa situação agora? Tá? No momento que eles criam essa dicotomia, que na filosofia falsa de dicotomia é uma falácia clássica, né? Entre defender a vida e defender a economia. Tá? Falso dilema. Falso dilema, clássico, né? Uma disjunção equivocada, uma falácia tosca até, né? Eles criam e evidenciam isso, né? Por quê? Eles dizem que, fazendo um levantamento assim por cima, né? O Brasil vai ter 11 mil mortos, né? A maioria é velhos ou pessoas com problema cardíaco, problema renal, problema pulmonar, pessoas que não produziriam tanto, na visão dessa cabeça que só pensa na economia. Então, se essas pessoas morrerem, não vai ser uma perda tão grande para o país, né? Ou seja, eles já colocam um cálculo, né, os cadáveres, independente de quem sejam, de quantos sejam e etc. Tá? E isso assim é a privação do direito humano mais básico, que é o direito à vida. E se a gente for ver nas questões éticas, né, justamente as pessoas no risco,
são pessoas em vulnerabilidade. São pessoas que a gente deveria cuidar muito mais, por um ou outro motivo. E o que esse governo federal está propondo, ou melhor, nem vou falar o governo federal, porque não são todos, o Bolsonaro está propondo, né? É justamente que a gente abandone, que a gente mate, que a gente compactue com o genocídio dessa parcela da população. E esses números que eles trabalham são números, assim, não científicos, porque eles são anticientíficos, né? Os números científicos que mostram, caso, por exemplo, a gente termine agora a quarentena, a gente pode estar falando para lá de 100 mil mortes, cara. E fora, assim, ó, o colapso, isso mortos do vírus, né? Porque no momento que tu tem o colapso do sistema de saúde, vai lotar os hospitais, tá? E daí pessoas com outros problemas não vão conseguir ser atendidas e vão acabar morrendo também, tá? Então, se morrer 100 mil de corona, essas mortes colaterais pelo colapso do sistema de saúde, e o Brasil é completamente dependente do sistema de saúde público, que é bom, é maravilhoso. Só que se ele entrar em colapso, vão ser ainda mais pessoas, né? E a gente pode chegar a um número de mortandade absurdo, tá? Aí, isso comparado com outros países, né? E daí a gente tem esse cenário meio bizarro, só para finalizar, daí vocês podem falar aí numa boa, em que os governos estaduais e municipais entram na guerra em defesa do que a ciência está dizendo, e o governo bolsonarista fazendo essa desumanidade que está fazendo lá. Aqui em Porto Alegre, o Fleck tinha perguntado ali a questões das políticas. Pensando estrategicamente, é óbvio que o Marquesan está vendo essa pandemia, essa crise, como uma possibilidade de se aproximar novamente da população e melhorar a imagem dele frente à opinião pública. Ele está vendo dessa maneira, mas, a meu ver, ele está agindo corretamente, né? Eu não sei se... Porque, assim, ó, eu vi o Marquesan cortar tudo quanto é serviço público, eu vi o Marquesan piorar desde o corte de grama, atendimento nos hospitais, buracos na rua. Ele fazia a cidade como um todo regredir, andar para trás, tá? Nos últimos anos. Mas eu nunca vi do Marquesan um ataque direto aos direitos humanos e fundamentais, tá? A própria questão que tu falaste dos moradores de rua. Não sei se tu se lembra, o primeiro ano que ele assumiu estava uma calamidade, né? Tu andava aí embaixo aí do viaduto da Borges, era uma calamidade aquilo ali. Tinha, sei lá, 200, 300 pessoas morando ali. As primeiras ações da prefeitura foram no sentido desumano, de tirar na base da água e da porrada ali. E não funcionava. E aí ele criou, né, para Porto Alegre, não foi uma criação dele, que isso já tem em outros estados e tal, outros municípios. Ele criou um aluguel social, começou uma política pública ali que não existia para aquela situação dos moradores de rua e houve até uma redução, né? Não sei como que anda todo esse processo hoje em dia. Então, o que eu estava falando ali é que ele nunca fez ataques diretos aos direitos humanos como o próprio Bolsonaro fazia. Então, para ele, é uma oportunidade, né, fazer as ações nesses sentidos e se aproximar da opinião pública. Eu não vejo isso como algo ruim, porque eu acho que as ações que eles estão fazendo é certo. Uma pequena crítica que eu faço foi ele ter fechado as escolas, mas ter mantido lá o lance do almoço e etc., você viu que aquilo foi um erro. Mas daí já parou e parece que vai ser dado outro destino à merenda e tal, agora para essa semana. A informação que eles vão passar o arroz, o feijão, os mantimentos que iriam para a merenda, né, para entidades que vão distribuir para as famílias carentes. Que para mim é uma medida super acertada, mas que demorou demais para ser feita. Ter mantido as escolas abertas lá, fazendo comida para ninguém vir comer, foi meio uma cagada, mas se corrigiu. O governador do estado, né, ele vai na mesma linha do Marquesan, só que o foco dele é outro, né? O foco dele é justamente
um embate com o governo federal, envolvendo toda aquela situação das crises dos estados, da negociação da dívida pública. Pode ver que no pacote que os governadores pediram estava isso lá, né? Então ele também está buscando usar na crise, tá? Para arranjar um caminho para fazer essas negociações, e ele e o Dória é que estão encabeçando isso aí, antigos aliados, né, do Bolsonaro, pelo menos na campanha. Só que começa então a encabeçar uma frente contra o Bolsonaro. E é curioso que é uma frente de direita, né? Uma frente de direita contra o Bolsonaro. Os governos de esquerda, principalmente ali nordestinos, todos já estavam contra. E agora, com o Leite e o Marquesan, com o Leite e o Dória, se inicia uma frente entre os partidos de direita. Por quê? Porque aquilo que o Bolsonaro está propondo é desumano. Simplesmente desumano, cara. É isso. Tudo isso é bem viável, né? Para o Marquesan, no sentido que a gente está falando ali de política municipal, porque para ele, eleitoralmente, isso daí para ele é agradável, digamos assim, né? Ele está fazendo isso para se promover, né? Para tentar, como tu disse, uma aproximação, uma reaproximação, né? E assim, ele não foi nunca contra os direitos humanos no discurso, né? Mas as atitudes dele, muitas vezes foram, né? Ele fechou lá também questão do bandejão e tudo, né? Então, essa questão dos moradores de rua, eu não vejo assim uma política pública efetiva, e nunca teve, na verdade, né? E ele, como tu disse no começo, foi bem complicado. O Bolsonaro, assim, é diferente, né? Daí o Bolsonaro é impossível não lembrar do nazismo com ele, né? Tudo que ele fala tem que ter uma relação com pilha de corpos, né? Ele tem mais ou menos um vínculo, assim, semântico com morte, né? Não sei o que o governo dele representa, assim, é algo mais ou menos nessa linha. Como política, assim, e daí eu vou fazer bem entre aspas ali, eu vou fazer bem a diferenciação para os dois, né? Tanto para o Fábio como para o Aquiles, mas para o Aquiles também ali. Não, neofascismo, né? Neofascismo. Não é um fascismo como antigamente, mas eu vejo que é um tipo de política neofascista, assim, que ele faz, né? Aliado com um tipo de economia neoliberal, assim. Então, passar de trator em cima dos direitos, né? Principalmente, assim, dentro daquela visão onde ele privilegia os grupos abastados que sustentam ele, e é totalmente contra, ou pelo menos acha que os trabalhadores, né, acha que, no caso, eles têm vantagens e privilégios, né? Então, por exemplo, não se fala sobre questões de isenção fiscal, nem de sonegação fiscal, mas se fala em corte salarial, por exemplo, né, e também, por causa do corte de jornada, no corte salarial de 50%, 75%. Então, obviamente, bem direcionada essa política, né, uma política totalmente neoliberal e de extrema direita, né, que é aliada a esse comportamento político aí, psicopolítico de neofascismo, assim, na minha opinião, né. E aí é o que tem sido feito, assim, e fora aquela mistura de fake news com pós-verdade, né, tipo, eu disse isso, daí eu volto atrás, e as atitudes, né, parece que o ministro do meio ambiente é contra o meio ambiente, o ministro da saúde é contra a saúde, então se forma uma coisa meio grotesca, assim mesmo, né, uma coisa bem triste de se ver, né? A gente nunca passou algo tão grave, assim, né? Talvez na ditadura tenha sido péssimo, assim, né? Mas é que a gente vive num mundo democrático, né? E isso está sendo feito a partir de uma perspectiva democrática.
E isso é o que irrita, que a gente sempre discute lá, se a gente está, como muitos dizem, né, se a gente está tipo, numa ditadura, se a gente está num estado de exceção que seja minimamente possível de se falar isso, mas o que ele tem feito, né, o que a gente pode ver é que assim, ele ataca os poderes da república, assim, né? Então ele é totalmente antirrepublicano, assim. Não se vê, por exemplo, uma ditadura, não se vê uma antidemocracia, ele não é tudo que ele faz, até inclusive os procedimentos antidemocráticos que ele faz e que ele apoia, faz por dentro da democracia, né? Então, esse daí que é a pior coisa, porque se ele tivesse, por exemplo, declarado ali um estado de sítio, se ele tivesse declarado aí de fato, né, a supressão ali, omitido direitos políticos e tal, aí é outra coisa, né? A gente tem como agir mais rápido, mas como não tem sido isso, como tem sido mais um irresponsável mesmo, né, do que propriamente dito um criminoso, e daí fica no limiar, ali fica bem no pertinho ali, tipo, entre o que é crime e o que é irresponsabilidade, e existe inclusive o crime de responsabilidade, né, e ele fica sempre nessa, e a gente não tem força democrática suficiente para mobilizar isso, porque em contrapartida, o que a gente sabe bem, a nossa crítica, é que a esquerda está sem força por N motivos, né? Então, de um lado tem um aumento, né, dos poderes e da vantagem e da política de extrema-direita, mas por um lado a gente continua tendo uma esquerda adormecida que não consegue, por mais que faça ações e bem específicas, não consegue, sabe, ir no ponto, né? E aí é aquilo que eu queria fazer, para além disso, né, da necropolítica, né, o Fábio falou, queria falar com aqueles também na questão do neofascismo, mas antes eu queria fazer uma breve provocação filosófica para falar sobre assim, o que tu acha, e falando agora especificamente, né, do que tu tá vendo mesmo, sobre a gente está vivendo um outro momento também, né? Além do isolamento social, é uma perspectiva, a gente está vivendo também a virtualização das relações. Como é que tu vê? Eu tinha dito, não teve uma pandemia no mundo moderno, né? Teve as pandemias, claro, mas quando não tinha essa nossa sociedade moderna. Como que tu vê, assim, a virtualização das relações? Porque é isso que tem acontecido, né? Não, beleza, assim, o que eu vou te dizer, cara? Há uma mudança de perspectiva da nossa relação com a tecnologia que vai mudar a nossa forma de viver daqui para frente, tá? O que aconteceu? Até alguns dias atrás, a gente tava a família toda na sala e tava cada um no seu celular, ou seja, a tecnologia literalmente estava nos afastando, tá? Agora, com essa questão do isolamento social, a família está desmembrada, né, cada um na sua casa, e a tecnologia está sendo usada para talvez aquele fim que ela teve, que era de conectar, de aproximar as pessoas, tá? E isso está mudando a nossa percepção sobre muita coisa, né? Sobre o próprio uso das redes, a nossa imagem, etc, etc. Eu não sou futurologista, assim, de prever o futuro, mas algum impacto isso vai ter. Na forma de trabalho, Fleck, aí eu acho que a coisa é mais interessante ainda. Porque, por exemplo, essa questão do home working, é esse o termo? Home office, Home office. Escritório em casa. Homework tá certo, né? Homework é trabalho em casa, mas é home office que é o escritório em casa. Eu fiquei na dúvida aqui, daí puxei o primeiro termo que vem, né? Mas home office, tá certo. O que está se percebendo? Está se percebendo que muitas profissões podem ser feitas em home office. E eu acho que daqui para frente até serão, estabelecendo novos modelos, novas formas de trabalho. Tá? Novas formas de trabalho literalmente conectadas ao século XXI. Por que está fazendo o funcionário se deslocar todos os dias para o ambiente de trabalho, queimando combustível fóssil, risco de contaminação na rua, gastando energia, um monte de coisa, etc. Se tu consegue simplesmente mudando alguns direitos, eu não sei o termo ali, por exemplo, tu pega o vale transporte, daí tu muda o vale transporte nisso, não sei o que, conseguir manter o mesmo salário, a mesma qualidade de serviço, a mesma produtividade, etc., através do home office. Então vai mudar aí alguma coisa nas relações de trabalho também. Né? O que vai mudar, eu não sei, mas alguma coisa vai. E eu acho que o terceiro ponto,
que eu gostaria de falar nessa direção, a gente dentro do movimento mais ali estava comentando, né? Por exemplo, teve as carreatas, essas carreatas aí, absurdas, pedindo o fim da quarentena. E o que a gente viu na carreata? Do geral, patrões em seus carros de luxo, pedindo voltem a trabalhar. Por quê? Porque essa gente está sendo jogada naquilo que eles sempre disseram que não existiria, que é o marxismo. Né? Por quê? Na lógica do burguês, é o burguês que paga o salário do trabalhador. Pronto. Por quê? Porque o burguês teria uma fonte inesgotável de riqueza, né? Que é nem vou usar o termo marxista, que é a empresa, né? Não vou dizer o capital. O burguês teria a empresa, que é a fonte inesgotável de riqueza, e através dessa fonte de riqueza ele pagaria os trabalhadores. Certo? O Marx diz o contrário. O Marx diz o contrário. Ele diz que o que gera dinheiro é o trabalho dos trabalhadores. Então, na verdade, o trabalho dos trabalhadores paga o salário dos próprios trabalhadores e ainda paga a mais-valia ou o lucro do patrão. É isso lá que o Karl Marx dizia e que essa gente sempre dizia contra. Tá? Dizia que isso era utopia, o cacete A4, todos esses discursos que a gente está cansado de ouvir. Agora, o que eles estão vivendo na prática? O cara é o dono do restaurante. Daí ele tem não sei quantos mil funcionários, paga em média 2 mil para cada um e etc. Ele precisa pagar o salário desses caras, ele precisa só em salário pagar 40 mil por mês. Daí tem que pagar mais os aluguéis, tem que pagar mais a água e luz, né? Tem todas essas contas. E aí o que o cara tá vendo? Ele tá vendo que a tal empresa dele não gera merda nenhuma de riqueza. Que a empresa dele, sem ter o trabalhador trabalhando, não gera um centavo. E que o dinheiro dele vai acabar, ele não vai conseguir pagar esse pessoal, ele vai demitir e ele vai estar falido. Então eles fazem essa passeata absurda, essa carreata, que seja, que nem sair fora do carro eles estavam, porque eles, né, a saúde deles eles querem proteger, a dos trabalhadores não. Porque essa verdade lá que o velho Marx dizia está explodindo dentro da cabeça deles. Né? Quem gera a riqueza deles não é a empresa deles. Quem gera a riqueza deles é o trabalho dos funcionários. Né? E eles estão dispostos, sim, a matar, tá? A matar gente para isso. E aí, para finalizar, algo que a minha esposa, né, a Josemara, me falou algumas vezes e eu fiquei pensando, mas eu acho que é bem nessa direção mesmo. Tá? Se tu pega o Steve Bannon, que é um dos mentores do Bolsonaro, talvez muito mais até que o Olavo de Carvalho, uma das lógicas do Steve Bannon é o seguinte: faz a cagada que tu fizer, mas no final chega lá e mostra que tu cumpriu a promessa, tu vai ser reeleito. Né? Uma das promessas do Bolsonaro, a gente não pode esquecer, era acabar com o déficit da Previdência, tá? E entregar a Previdência com uma economia de 10, quase R$1 trilhão, eu acho que era isso. Tá? Numa perspectiva de acabar a quarentena hoje, como tu mesmo disse no início do vídeo, essa semana agora tem que ser uma semana de confinamento total, daí depois até algumas coisas podem ser repensadas, mas pensando naquela curva ali, a ciência nos diz que essa semana agora é uma semana de isolamento total. O que o Bolsonaro percebe? Se acaba o isolamento agora, vai morrer em torno de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil, a maioria idosos. É 100 mil CPF cancelado, é 100 mil aposentadoria a menos para pagar. É uma economia ao longo de cada ano de alguns milhões. Para quem? Para a Previdência. Para ele chegar lá no fim e meter a promessa de campanha dele. Eu acho assim que isso é Hitler, né? Isso é Hitler, isso é Auschwitz. Isso é Auschwitz. Tá? Mas eu não duvido que isso também seja Jair Bolsonaro. Eu vou te dizer que nem eu falei antes ali, para mim a vinculação ali de que ele tem um quê com o nazismo sempre volta. E esses dias eu até me lembrei do título, né, sobre uma
como é? Fantasmagórica... Putz, agora esqueci o título, mas aquele Sobre título é excelente. a sombra fantasmagórica de uma nova Auschwitz. Sobre uma sombra fantasmagórica de uma nova Auschwitz. Cara, só o título veio assim, sabe? Só o título veio na cabeça esses tempos ali, quando eu vi o Bolsonaro e falando que poderia empolhar corpos, né? E daí é o que eu falei para Aquiles, tu não acha que, falando agora assim, como eu tinha falado de que é uma política fascista e de que está vinculado com o neoliberalismo, e que ele ataca os poderes da República fazendo isso dentro da democracia, como é que tu vê aí da perspectiva, né, historicizando a questão? Bom, vamos lá. Por tópicos vai ter que ser. Sobre essa política necropolítica, eu não tinha ouvido esse termo, mas ela faz muito sentido. Então, pegando os regimes totalitários, quase todos eles, aliás, todos eles têm essa política de morte, até porque eles pregam isso. Para te manter o teu poder, tu precisa exterminar o outro. Não há diálogo, não precisa ter diálogo. É o regime da força. Como é que tu resolve as coisas em um regime de força? Exterminando o outro. Muito democrático, enfim. Sobre essa coisa do Bolsonaro e um neofascismo, eu não sei se ele tem intelecto para isso, até porque livro tem muita coisa escrita, e aí fica difícil, né? O guru dele, aquele inominável que talvez também não tenha conseguido ler tantos livros, porque não sei se ele sabe ler, o Olavo de Carvalho, acabei falando, né? Bate na madeira. Enfim. Eu falo e falo mesmo. Tem que ver um vídeo que eu gravei. Eu gravei um vídeo aqui quando ia ao ar. Vai ser acho que até um processinho vou levar, mas azar. Tá valendo. Vai lá. Ele tá lá nos Estados Unidos, vai demorar. Aliás, alguém avisa a imigração americana que não tem green card, viu? O velhinho tá lá. Tem que avisar. Mas, tu citou o Steve Bannon. O que nós vimos desde a eleição do Trump foi uma estratégia muito bem elaborada da utilização de teoria de conspiração com o que depois ficou conhecido como fake news, juntando esses dois e a massificação nas redes sociais, tem uma propagação de uma mensagem. E pouco importa se isso é verdade ou não. Hoje nós estamos no tempo da pós-verdade, né? Eu odeio esse termo, mas beleza. O Steve Bannon foi o principal estrategista da campanha do Trump, mas ele foi mais ou menos assim, vamos ver o que vai dar isso. Acabou dando certo. Depois disso, vários políticos, tanto da Europa como das Américas, foram atrás do Steve Bannon para procurar ele, para montar essas estratégias. Um desses políticos foi um ser chamado Eduardo Bolsonaro. E eles montaram a estratégia do Bolsonaro para a campanha de 2018. Então, o que está acontecendo atualmente faz parte dessa estratégia, não é por acaso. Mas daí dizer que isso é um neofascismo, nós temos que remeter lá à década de 20 e 30, quando o fascismo começou. E o que era o fascismo? Qual é a filosofia do fascismo, se é que existe? O fascismo é uma coisa pontual. Aconteceu ali de 22 até final da década de 40. E mesmo que hoje existam grupos neofascistas, e existem, na Itália tem um político que chegou quase ao poder, que é o Salvini, ele é um neofascista. Tem até vídeo dele correndo atrás de uma família de turcos, ameaçando, xingando, etc. e tal, botando isso na rede, nas redes sociais. Está sendo até processado por isso. Mas, enfim, aqui dizer que o Bolsonaro é um neofascista, eu acho que ele é muito mais um nacionalista populista do que propriamente um neofascista. Por quê? Ele não tem um partido para chamar de seu,
para poder mandar, desmandar e fazer o que Por enquanto, Mussolini, mas Hitler e outros tantos só fizeram. sabe que isso é por enquanto, ele tá articulando isso, né, com a aliança, né? Sim, ele tá tentando. O que mais? Não tem um partido para chamar de seu. Ele está tentando... O fascismo e o nazismo, o nazifascismo, tem uma coisa em comum. Ambos chegaram ao poder através da democracia. Foram eleitos. Em momentos e conjunturas particulares, claro, mas foram eleitos. Não deram golpe. O Bolsonaro já cumpriu, então, o primeiro requisito, foi eleito. Qual é o segundo requisito que ele precisaria? Ele precisaria controlar o Congresso. Mas ele é tão estúpido, ele é tão mentalmente incapaz, tão desarticulado, que eu acho isso impossível de acontecer. Então ele ataca as instituições. Para quê? Para manter a sua militância viva, manter aquela militância odiosa, poderia dizer xenófoba, misógina, enfim, teria muitas coisas para dizer dos bolsonaristas. Manter ela viva. Mas a que custo isso? Ele achava que as instituições estariam com medo de se manifestar, sobretudo o Congresso e o STF, com medo de manifestações. Só que a pandemia mudou isso. Ele está contra a parede. E a opinião pública começa a colocar ele em descrédito, né? Eu pela primeira vez, eu tenho notado pessoas convictas, assim, bolsonaristas, admitindo que o que ele está fazendo é errado, né? Eu não tinha visto isso. As pessoas convictas, o que a gente carinhosamente chama de gado, né? Por quê? Só porque eles gostam de soja? Não, porque toca o berrante, eles vão atrás mugindo. Hashtag Olavo tem ração. Mas enfim. Eu lancei essa e a galera gostou. É isso aí. Eu vejo ali bem pontual ali a tua explicação quanto dizer que como ele está por dentro da democracia, o que ele faz é, como é que tu diz, desacreditar as instituições, né? Tipo, ele ataca as instituições por dentro. Com o mau estado por dentro, exatamente, que é o que também acompanha pelo que o Paulo Giraldelli fala. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido também. Ele fala que ele está fazendo, que ele diz que pega os dois conceitos, o romano e o grego, né, democracia e república, e ele pega assim que o que ele está fazendo não é antidemocrático, é antirrepublicano, digamos assim, porque ele foca nas instituições, né, desarticular. Ele tenta a todo momento desacreditar. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Lá na eleição ainda, antes um pouco. Disse que se ele não ganhasse, era fraude. Bom, ele ganhou, então não foi fraude. O que ele falou agora? Por não ter ganho no primeiro turno, foi uma fraude. Cadê a prova? Não sei, deve ter ficado no bolso dele. Não tem. O coronavírus é uma gripezinha. Sim. Tô vendo, 10 mil pessoas mortas na Itália, com certeza foi de resfriado. Não, mas tem que ver que uma população envelhecida. O Olavo se fudeu, assim, né? O Olavo se fudeu porque o que ele fez? Ele falou isso com todas as letras no vídeo. Não há mortes confirmadas de coronavírus. Cara, é a mesma coisa de tu dizer que ninguém morre de AIDS. O Fleck, né? Bom, aqueles já são um pouquinho mais novo, mas assim, o quanto se falava nos anos 90 que AIDS não matava ninguém, né? A pessoa pegava AIDS e morria de outra coisa, não era isso que se dizia? Exatamente. É a mesma coisa, cara. O argumento que o Olavo tentou usar foi o seguinte: o corona não mata ninguém, a pessoa morre do coração, a pessoa morre dos rins. Cara, o vídeo foi excluído e ele está sendo processado finalmente, né? Alguém tá metendo velho. Na hora, né? Porque assim, mas quem tá fazendo isso é o Google, né? Porque o cara tem um puta alcance e de repente tava espalhando essas merdas, um discurso puramente ideológico. Quer ver uma coisa aqui, Aquiles? Você falou do fascismo, e eu acho assim, é neofascismo, só que é mais do que neofascismo. Que é o seguinte, o fascismo, além da questão da violência, que é, quando geralmente falam o Bolsonaro é fascista, é pela questão de resolver na porrada, resolver na violência, tá? Só que tem uma coisa a mais que está se revelando agora. O fascista tinha muito forte a bandeira do trabalho, do laboro, né? Fazia qualquer coisa para defender o trabalho. Ali o Mussolini tinha muito isso.
O Bolsonaro, agora, na pandemia, está fazendo o mesmo. Só que daí, ele não é um cara do lado do trabalhador, isso é evidente, né? Mas daí ele usa esse pseudo-termo empreendedor. E aí ele defende essa nova forma de trabalho, que é o empreendedorismo, só que ele coloca no pacote empreendedorismo o milionário, lá dono da Madeiro, e o padeiro da esquina. Entende? É óbvio que, por exemplo, numa crise como a que a gente está vivendo agora por causa do coronavírus, é o cu e as calças. Um não tem nada a ver com o outro. E que vão se fuder de um jeito completamente diferente. Entende? É um empreendedorismo maravilhoso esse. Só que daí virou todo mundo. Nessa retórica, vamos dizer assim, eu vou usar um termo mais bonito, assim, né? Nessa retórica pós-fascista do bolsonarismo, eles são todos empreendedores, eles estão sendo vítima do discurso progressista e cientista que quer fazer a quarentena, e o direito deles de empreender tem que ser garantido. Cara, isso é o Mussolini falando em 1930. E se tinha uma coisa que ele era bom, era na retórica. Aliás, isso é uma outra coisa, né? Os regimes fascistas, geralmente, a retórica dos líderes é sempre uma coisa eloquente. Isso é uma outra coisa que o Bolsonaro não tem. Né? Ele não consegue nem conjugar o verbo, diga-se de passagem. Mas isso ajudou ele a se eleger, né? Por isso ele é um neo, assim, eu acho que ele é um neo, mas teria que ver, assim, ó, é um fascista diferente ele, né? Fascista de merda. Ele é um fascista meio falsificado, mas é um neofascista ali meio, sei lá, a gente não achou um termo ainda, mas eu acho que até o final do governo, talvez aí a gente ache um termo, ele entra. Eu acho até o final do governo é muito otimista, gurizinho da informática, né? Gurizinho da informática. Eu acho que daqui a uns 30 anos os historiadores vão achar o termo. Daqui a uns 30 anos vai ter um termo. Esse governo aí, na real, não dura até o final do ano, mas... Pois é, Aquiles. Aí a gente entra uma outra questão. Eu vou dizer assim, ó. Deixa eu ver aqui, a ideia era fazer 1 hora, né? Claro que teve aquele problema técnico no início. Acho que a gente tem uns 10 minutos a mais ainda. Exatamente, temos 10 minutos. Cara, eu já tô por tira o Bolsonaro de lá, porque esse cara tá eu me envergonho de ser brasileiro, eu me envergonho da bandeira, eu me envergonho do hino por causa daquele filho da puta que tá lá. Eu já tô no favor. Tira o Bolsonaro, bota o Mourão. Mas ele é o general, é perigoso e etc. Cara, eu tô disposto a viver esse perigo, porque o Bolsonaro, a meu ver, não é uma questão de competência para gerir essa crise. É uma questão de sanidade mental, cara. O cara não tem saúde mental para se manter no cargo. Então põe o Mourão lá. Põe o Mourão lá, pronto. Ou como tu falou, né, Fábio, aquele dia, ao invés de colocar o Mourão, a gente pode colocar aquele poste grande, aquele que é o Moeirão, né? O Moeirão. Que, tipo, dá na mesma, né? Não, então, assim... Surge uma figura, é que assim, ó, o Maia é um bunda mole. Qual é o presidente do Senado, que eu nem me lembro o nome também? É o Alcolumbre. Alcolumbre é outro bunda mole. Então, assim, ó, cara, eu acharia até menos nocivo, já que o Mourão ameaça, um golpe parlamentar. E os caras meteram o parlamentarismo na cara de pau, entendeu? Sim. Eu acharia menos ruim. Tô tentando. Eu acharia menos ruim. Só que os dois lá são dois bunda mole interessados em passar as reformas. E para passar as reformas, eles passam muito pano. Reforma, né? Eles vão passar pano, porque eles querem passar as reformas. Então, assim, ó... E claro, eles querem o Bolsonaro, porque, mas se eles dessem o golpe parlamentar, eles não poderiam, o parlamento, mover as reformas, só que daí entraria para os livros essas reformas no nome deles. Né? E é melhor fazer o Bolsonaro assinar essas merdas. É isso que eles pensam. Esses caras assim, a necropolítica, né? Então, assim, ó, nacro é outra coisa. Necropolítica. Então, assim, narcopolítica. Narcopolítica é outra coisa. Mas as duas se misturam, porque assim, a droga, enquanto a classe média está consumindo, eles não é o problema. O problema é quando a classe pobre está vendendo.
eles vão dar tiro, eles vão matar, lá é o pobre, é o negro da favela, etc. Então as coisas se misturam também, não é a pauta aqui, mas pode crer que está super, super ligado. Então assim, ó, se Bolsonaro vai matar muita gente ainda por incompetência, né? Por incompetência, Bolsonaro vai matar muita gente ainda. Na verdade, para Maia e a turma ali, Tucana, MDBista e etc., que tá não importa também, cara. Não importa também. O importante é passar as reformas, é fazer a agenda funcionar, essa agenda da direita, ultraliberal, porque porque ultra, porque não neo? Porque ela tem, em vários sentidos, ela não é nem neo, ela é conservadorismo, liberalismo clássico. Né? Em outros sentidos, ela transcende, vai em direção do próprio conservadorismo. Né? Então é uma mistura conceitual que só vai ficar clara daqui a uns 20, 30 anos aí, né? Nos livros. Né? Eu costumo dizer que no Brasil nós não temos liberais. Um ou outro, nós temos conservadores liberais, porque eles têm... eles são liberais até a página 2, quando é bom para o bolso deles, mas eles são conservadores em todo o resto. Porque eles têm medo de ir além nesse liberalismo. É um liberalismo que não defende o indivíduo, ele defende o egoísmo mesmo. É o meu. E nós vimos isso nessas carreatas aí. Uhum. Eu acho que sobre essa questão de conservadorismo e liberalismo é bem difícil, né? Porque o brasileiro, em geral, ele não consegue, assim, diferenciar o termo, né? E aí também tem a mistura que tem no Brasil, né? Principalmente porque se mistura política com comportamento, assim, né? Então vira uma questão meio que psicológica com a política. E aí também tem isso aí, que é a piada aquela, né? Aquela piada que a gente fala que é como é que é conservador nos costumes e liberal na economia. Daí é um cara de terno, smoking, e você sabe o resto, né? Tipo... então assim, metade, né? Não tem conservador e não tem liberal. A gente tem um pastiche de pistache, que nem diz o Fábio, né? Então, assim, é complicado, né, cara, isso. Mas, assim, eu acho que foi muito bom aqui a nossa conversa sobre tudo isso que tem acontecido, né? Mas eu também queria pensar com vocês, assim, o que nós, enquanto movimento, a gente poderia pensar e tirar de tudo isso, como que, de repente, a gente poderia direcionar, né, uma campanha de conscientização, talvez ali no mais, eu não sei se existe alguma ideia, o que vocês acham, assim, porque eu acho bem importante, né, agora, eu falava na outra reunião que não se tinha ainda conscientização, e olha onde a gente está agora, né, então, assim, eu creio que o melhor caminho seria a gente criar uma campanha, né, de conscientização, até de repente aquela visual que a gente faz todo mês, ou Fábio, que o Luan faz, não sei. Enfim, criar algum tipo de campanha, não sei qual, e ações que a gente possa levar também, encaminhamentos, né, que a gente possa levar. Eu acho que eu vi material, até peguei material do Ministério da Saúde que tem cards, tem explicações sobre o coronavírus e sobre como se precaver dele. Nós poderíamos usar isso. Legal. Eu acho assim, colocar, né? Usar as redes do movimento, usar as redes do movimento para fazer esse compartilhamento. Eu acho que tu fala ali do tema, né, de perfil. Fazer do Fique em Casa, né, Fique em Casa e etc. Dá para tirar como encaminhamento isso aí. E a gente, cada um nas suas redes, né, nos seus ciclos, está compartilhando isso aí para o máximo de pessoa tá recebendo, né? Eu mesmo já tinha te confidenciado, Fleck, o Aquiles, e agora o público está assistindo uma novidade, que eu pretendo estar usando minhas redes para estar fazendo live e etc. todo dia, então todo dia está tocando essa questão, né? E eu penso uma coisa assim, o que acontece? Uma das coisas desse discurso bolsonarista e tal, que não dá para jogar fora,
é o fato, que nem eu falei, para eles empreendedor é o tio da esquina e é o dono lá do mega empreendimento. E eles fazem isso de propósito para tentar chamar o tio da esquina para o lado deles, né? Só que quem vai passar fome daqui a uma semana, 2 semanas, é o tio da esquina, tá? E alguns já estão. Então, assim, ó, não falo nem do dono do mercadinho, mas falo do vendedor ambulante, do trabalhador autônomo, daquela pessoa mais carente, talvez o catador até de lixo, embora eu tenha visto bastante os catadores passar. Mas vai ter gente próxima da gente, principalmente no meu bairro, no teu. No teu bairro, Aquiles, eu já não sei. Mas eu não duvido que não, cara. Eu não duvido que não. A gente se movimentar no sentido assim, ó, de pegar uns 5 quilos de arroz, uns óleos de soja, uma coisa assim, uma cestinha básica, ver com as lideranças comunitárias locais se tem algum ponto de distribuição, de coleta, né? E tá ajudando. Eu sei que aqui na Ípica, o pessoal já está se movimentando dentro da associação ali que eu faço parte, né? E eu acho que o quê? Essa semana agora é semana de deconfinamento. Mas talvez ainda dure mais 1, mais 2, mais 3 a quarentena, né? Mas mais uma semana pelo menos. Eu acho que a gente tem que ver aí quem a gente pode literalmente ajudar com comida, cesta básica, né? Para evitar essa situação de fome mesmo. Acho muito interessante, né? Ambas as opções ali, né? Quando a gente faz essa campanha, o Aquiles falou aí, eu já tinha pensado na campanha, o Aquiles falou aí, complementando da questão do material do Ministério da Saúde, é interessante, de repente, a gente compartilhar isso, né? Em todas as redes, né? Tu falou, Fábio, sobre a questão ali de usar, de repente, né, na foto, né, do Facebook, e agora sobre essa questão da cesta básica. Eu acho que dá para fazer um bom trabalho com a arrecadação de alimentos e distribuição. A gente pode procurar quem até, inclusive, já está trabalhando com isso, né? Como tu falou, associações, né? Instituições que, de repente, já fazem um trabalho nesse sentido, né? Criar uma rede de solidariedade, né? Ou participar de redes de solidariedades que já estão nesse sentido funcionando. Inclusive, tem um amigo aí nosso que enfim, tem 2 pessoas aí. Uma delas é do movimento, né? Que é o Diego Martins, né? E outra é um amigo nosso aí que tu conhece, né, Fábio, que é o William Toledo. Sim. A gente estava conversando, porque a gente também falou com o Elisandro, que também é do movimento, sobre uma rede de solidariedade, né, onde, de repente, fizesse um aplicativo e tal para conseguir movimentar doações, né. Tem essa parte filantrópica, mas a gente está também discutindo um outro assunto, eu, o Diego e o William, sobre... em outros momentos a gente já foi também colegas, né, e até nós tivemos juntos negócios, né, nós 3, mas a gente está falando em negócios de informática, né, então assim, a gente está falando e pensando sobre um aplicativo de serviços, né, porque o que a gente pensa? Que além de precisar de doações, né, que são aquelas famílias mais carentes, né, como tu falou, aquelas famílias mais carentes, elas precisam de alimentos, né? Não estão trabalhando, tem gente ali que vai ser cortado 50% do salário, 75% do salário, ela não tem renda, como que vai fazer, né? Vai receber menos, as contas elas não vêm, né, com um valor descontado, etc e tal. Então, as famílias de fato, assim, com baixa renda e que não tem condições, é a doação de alimentos mesmo. Mas existe também o pessoal que está trabalhando, só que o movimento está bem pouco, assim, digamos. Qual que é um exemplo? O pessoal que trabalha com aplicativos, por exemplo, eles são um tipo de atividade informal, né? Mas que antes eles sempre tinham, assim, ó, dá para tirar uma renda considerável dali e, assim, é automático, entendeu? É tecnologia, então tu sentou ali, por mais que é uma coisa puxada, que tem que ficar ali horas e horas para conseguir um bom dinheiro, é só sentar, esperar e sempre tem corrida, entendeu? E hoje não tem mais. Então eu até estava conversando sobre isso para criar um aplicativo onde conectasse, né? Conectasse pessoas que precisam de doações com empresas e instituições que querem ajudar
e, por outro lado, também pessoas que precisam de serviços, né, e pessoas que prestam serviço. Um exemplo é, de repente, isso tem na Itália, isso tem na Espanha, mas, por exemplo, a pessoa quer ir no mercado, mas não quer ir até o mercado. Tem uma pessoa que vai lá e faz as compras e entrega as compras, entendeu? Então, é um tipo de teleentrega no mercado. Tem uma pessoa que precisa ir comprar alguma coisa na farmácia, então faz essa teleentrega. Então, o serviço de entregas é um serviço que vai ajudar nesse sentido, assim, também conectando, mais ou menos como faz os aplicativos. Conectando a pessoa que precisa de serviço com a pessoa que presta o serviço, né? Tudo isso dentro de um custo relativamente baixo, bom para ambos, né? Então, acho que, assim, isso cria mais ou menos uma rede de solidariedade, assim. Eu acho que, nesse momento, ela é bem importante. E a gente também teria que pensar em algo nesse sentido, né? Não, tranquilo. Eu acho super interessante, Fleck. E toda novidade que tu tiver, vai nos informando. Eu creio que o Elisandro até criou um grupo ali, ele me botou, deve ter te botado também, né? Que tá pensando nisso, então é isso. A gente vai finalizando, agradeço a todos que assistiram, principalmente o canal no YouTube. Eu vou ver se consigo baixar esse vídeo e postar no Facebook também. Daí eu posto ele como vídeo gravado, né? Para quem quiser assistir. Os comentários, como sempre, abertos. Quem quiser ir comentando depois, né? Online, eu acabei de olhar ali a métrica, a gente manteve ali claro que vai gente entrando, gente saindo, mas a gente manteve em torno de 6 espectadores para uma live que eu não... Acabou dando aquele problema do link, né? Eu fiz toda a divulgação num link, o link não funcionou, eu tive que fazer outro. Aquelas questões tecnológicas. Aí para o meu canal, que vem de muito tempo estagnado, acho que é bem bacana. O número real de pessoas que visualizaram, né, pelo menos um minuto da live, depois que finalizar que ele avisa, mas certamente se manteve essa casa aí dos 6, para lá de 60 pessoas aí que visualizaram pelo menos um minuto. E agora esse link ele fica disponível como vídeo. Então as pessoas ao longo da semana, meses, anos, elas vão acessando e vão vendo. Que é um recurso interessante de estar distribuindo o vídeo. Agradeço ao Aquiles, agradeço ao Fleck, agradeço a todo mundo que assistiu. E obrigado, valeu e até a próxima.